Nas profundezas de um vale rodeado por montanhas imponentes e banhado por rios serenos, havia uma vila que parecia existir fora do tempo. Chamavam-na de Aldeia do Silêncio, pois o som que predominava ali era o das folhas dançando ao vento e do murmúrio constante das águas cristalinas. Era um lugar onde o céu e a terra pareciam conversar, e cada manhã era um lembrete de que o mundo estava repleto de mistérios a serem desvendados. No coração dessa aldeia, em uma modesta casa feita de pedra e madeira, vivia Oren, o tecelão. Para a maioria, ele era apenas um artesão habilidoso, um homem de mãos calejadas, que transformava lã e seda em tapetes de rara beleza. Mas para aqueles que ousavam olhar mais de perto, Oren era muito mais do que isso. Diziam que seus tapetes não eram apenas ornamentos, mas portais para ensinamentos profundos, como se cada fio guardasse um fragmento da sabedoria divina. O tecelão misterioso. Oren era um homem reservado, cujas palavras eram tão medidas quanto os fios que passavam por suas mãos. Ele trabalhava sob a luz branda de um lampião, muitas vezes até a madrugada, enquanto as estrelas pareciam observar em silêncio sua obra. Poucos tinham a oportunidade de vê-lo criar, mas aqueles que viam diziam que seus dedos se moviam como se conduzidos por algo maior, como se ele não fosse apenas um tecelão, mas um instrumento de um propósito celestial. Os moradores da aldeia acreditavam que Oren carregava um segredo ancestral, uma conexão direta com o divino. Suas criações tinham o poder de tocar o coração das pessoas, despertando nelas sentimentos esquecidos, memórias perdidas e verdades que elas não sabiam que conheciam. Era comum que viajantes de terras distantes viessem buscar conselhos ou respostas nas tramas de seus tapetes. Abiel e sua chegada à vila, a jornada de Abiel. Foi em um desses dias que Abiel, um jovem de espírito inquieto, chegou à vila. Sua aparência era marcada por uma longa jornada. Botas cobertas de poeira, cabelos despenteados e olhos que refletiam uma mistura de cansaço e determinação. Ele carregava em seu coração uma série de perguntas, as quais nenhum sábio, livro ou experiência havia sido capaz de responder. Abiel era órfão de pai e mãe desde muito cedo, e ao longo dos anos, sua busca por significado se transformara em uma peregrinação sem fim. Ele havia escutado rumores sobre Oren em uma cidade distante, onde um mercador falara sobre os tapetes que guardavam o segredo da vida. Curioso e desesperado por respostas, ele decidiu seguir os rastros dessa história. Ao chegar à vila, foi recebido por olhares curiosos. Os habitantes murmuravam entre si, e as crianças corriam atrás dele, apontando e rindo baixinho. Mas Abiel estava focado. Ele perguntou pelo tecelão, e os aldeões o guiaram até uma trilha sinuosa que levava à casa de Oren. O encontro com Oren. Quando chegou, encontrou Oren sentado diante de seu tear, os raios de sol atravessando a janela e iluminando sua figura serena. O velho levantou os olhos e, sem surpresa, observou o jovem diante dele. Era como se ele já soubesse que Abiel viria. Oren. Você viajou muito, meu jovem. O que procura não está em um lugar distante, mas dentro de você. Abiel sentiu uma onda de emoção. As palavras simples do tecelão pareciam carregar um peso incomum. Abiel. Senhor Oren, ouvi falar que seus tapetes guardam respostas. Minha vida tem sido uma jornada de incertezas, e o vazio dentro de mim só aumenta. Preciso entender. Qual é o propósito de tudo isso? Oren fez um gesto para que Abiel se sentasse. Ele pegou um punhado de fios e começou a trabalhar em silêncio, como se cada movimento fosse uma resposta não dita. As lições de Oren e a revelação do tapete. Os fios da vida. Enquanto tecia, Oren começou a falar. Oren, cada fio que escolho tem uma cor, uma textura, uma história. Assim é a vida. Este fio vermelho, por exemplo, representa o amor. Sem amor, o tecido da vida não tem coesão. Lembre-se das palavras das Escrituras.
Deus é amor. Pense no pastor que deixou 99 ovelhas para buscar a que estava perdida. Esse é o amor que nunca abandona. Ele pegou um fio dourado. Orem. Este dourado é a fé, a luz que nos guia nas noites mais escuras. Como Daniel na cova dos leões, a fé é nossa conexão com o divino, mesmo quando estamos cercados pelo impossível. Orem prosseguiu, puxando fios verdes para a esperança, azuis para a paz e prateados para a justiça. A cada fio contava uma história. A perseverança de Jó, a bondade do bom samaritano, a humildade de Davi ao enfrentar Golias. Cada lição parecia ser tecida diretamente no coração de Abiel. Orem. Até mesmo os fios mais escuros têm sua importância. Eles representam os momentos de dor, os erros e os desafios. Mas veja, a transformação de Abiel e o legado de Orem, a revelação do tapete. Quando Orem terminou, o tapete diante deles era uma obra-prima. No centro, uma águia voava acima de um mar revolto, e ao redor havia padrões intrincados que pareciam contar histórias em silêncio. Orem. A águia voa acima das tempestades, usando os ventos contrários para se elevar. Assim deve ser sua jornada, Abiel. As dificuldades que enfrenta agora não são um obstáculo, mas uma força que o impulsionará para além do que você imagina. Ele apontou para um detalhe no canto do tapete. Uma pequena chama dourada. Orem. Essa chama representa a presença divina. Nunca se esqueça de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ela está com você. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A transformação Abiel deixou a casa de Orem com o tapete em mãos e um coração renovado. Ele não tinha todas as respostas, mas agora entendia que sua jornada era parte de um padrão maior. Cada escolha, cada desafio, fazia parte de uma tapeçaria divina que ele ainda não podia compreender completamente. Ao retornar à sua terra, Abiel começou a compartilhar o que aprendera. Ele contava sobre os fios de Orem, sobre como até os momentos mais difíceis tinham um propósito. A águia no tapete tornou-se um símbolo de sua nova visão, um lembrete de que a fé, a esperança e o amor eram os pilares de sua jornada. O legado de Orem. A história de Orem, o tecelão de sabedoria, espalhou-se para além da aldeia. Muitos viajantes vieram em busca de suas lições, e os tapetes que ele criava tornaram-se preciosos não por sua beleza, mas pelo poder que tinham de transformar vidas. E assim, enquanto o tear de Orem continuava a criar, suas histórias permaneceram, inspirando gerações a reconhecerem que, nas mãos do Criador, até os fios mais emaranhados podem se tornar uma obra-prima eterna.